Nessa aula, iremos conhecer sobre traumas. O que significa essa palavra? O trauma pode ser definido como um evento nocivo, intencional ou não intencional, relacionado à alteração tecidual decorrente da aplicação excessiva de energia no corpo humano. Como assim? O que isso significa, esse conceito? A gente pôde ver bem no início da nossa disciplina o que significa uma fratura, pois essa fratura ela é decorrente de um trauma. Os traumas, eles fazem parte de um grupo de causas externas, onde representam um problema de saúde pública e de grande magnitude, como também é considerado a terceira causa de mortalidade no país e também pode ser considerada uma doença, pois em geral as causas são conhecidas e o evento pode ser prevenido. Temos aqui o questionamento: apenas o traumatizado sofre? A resposta é não. Por quê? Porque os familiares eles também sofrem e as consequências dessa condição ela vai vir tanto para o acidentado como para a família, ou seja, a pessoa que cuida dele, pois a recuperação pode ser lenta e gerar sequelas, vai necessitar de acompanhamento multiprofissional para reabilitação ou reinserção social. E por fim, também a sociedade também é atingida pelo alto custo no atendimento do indivíduo traumatizado e na redução da sua capacidade laboral e pelo reflexo nos anos potenciais de vida perdida. Vamos conhecer a classificação do trauma. O trauma ele pode ser aberto ou penetrante, quando o aperto da integridade da pele, estabelecendo uma comunicação entre o meio externo e interno do corpo. Tem como um ponto positivo o fato das lesões serem mais evidentes e vão estar facilitando na decisão rápida para uma intervenção e a escolha do tratamento. Já no trauma fechado, a integridade da pele ela é preservada e as lesões elas são internas. Isso tem como um fator negativo porque vai dificultar a identificação desses agravos e vai comprometer a evolução e o prognóstico desse paciente. Diante de um trauma, há informações que devem ser coletadas. Quais são essas informações e qual a sua importância? Devemos conhecer essas informações detalhadas do histórico do evento e dos sujeitos envolvidos para a identificação dos agravos, como, por exemplo, você pode perguntar que tipo de impacto ocorreu, se ele foi frontal, lateral, traseiro, se foi um capotamento ou se foi uma ejeção. E outra coisa também importante, tentar identificar qual a velocidade que ocorreu o acidente, procurar saber se essa vítima estava usando dispositivos contensores, ou seja, cinto de segurança, e também a idade da vítima é muito importante, se ela é uma criança ou se é um adulto. Tudo isso vai facilitar tanto no preparo do material para prestar esses primeiros atendimentos, como também ter uma noção do que você pode encontrar quando chegar na cena daquele trauma, daquele acidente que ocorreu. O importante de se ter um conhecimento prévio do que ocorreu na cena do acidente é que vai nortear o socorrista do que ele pode encontrar pela frente. Porque se ele pergunta se a pessoa estava com cinto de segurança, é porque ele quer saber, imaginar se ela foi sacada do veículo ou não. Se ele estava de capacete, se ele pode ter sofrido um traumatismo craniano ou não. Por quê? Porque a utilização desses dispositivos de contenção, como o cinto de segurança, o capacete, é fundamental para a prevenção de consequências ou sequelas secundárias ao trauma, e cujas lesões nem sempre são evidentes, mas podem ser fatais. Então, o que significa tudo isso? Se o socorrista sabe que a pessoa estava de capacete ou estava de cinto, aquela vítima ela não pode ser tão grave como uma vítima que estaria sem capacete, por exemplo. O socorro ele é realizado pelo Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel. Qual é o serviço que temos aqui na nossa cidade? Temos o SAMU, que realiza esses atendimentos pré-hospitalar. Em outras cidades, depende da região, pode-se ter também um helicóptero, pode ser ter uma moto, como também o barco. Tudo vai variar de acordo com cada região. A nossa realidade é que temos uma ambulância,
a ambulância para estar prestando esses primeiros atendimentos de rua ou em BR quando ela é solicitada. Esse atendimento ele é importante porque ele vai aumentar as chances e a qualidade de sobrevida desse indivíduo. Por quê? Porque quem vai estar realizando esse atendimento, ele vai levar consigo uma bagagem cheia de equipamentos que serão essenciais na hora desse atendimento pré-hospitalar. Por isso é que vai melhorar na qualidade da sobrevida desse paciente. No entanto, iremos conhecer os tipos de trauma. Temos aqui o trauma de face, o trauma crânioencefálico, como também o trauma de tórax e o trauma de abdômen. Dentre esses traumas podem surgir várias complicações onde vão estar prejudicando a funcionalidade do organismo do ser humano. Aqui em destaque, primeiramente temos o trauma de face. O trauma facial ele pode ser considerado uma das agressões mais devastadoras encontradas em centros de trauma, por causa das consequências emocionais ao afetar a autoimagem e a autoestima do paciente. E em relação aos locais mais atingidos no trauma de face, podemos destacar aqui que a agressão na face ela não envolve apenas tecidos moles e ossos, mas também, por extensão, pode acometer o cérebro, olhos e dentição. A etiologia mais comum são as situações de violência interpessoal ou uma queda, acidentes de trânsito, acidentes esportivos e de trabalho. Os cuidados ele está relacionado na sua avaliação com aquele paciente vítima de um trauma de face. Por quê? Porque você vai realizar na assistência inicial, você deve inspecionar cuidadosamente a face para a identificação das áreas afetadas. Como assim? Você vai observar se há presença de epístase. O que é isso? É um sangramento originário da mucosa nasal. Você vai observar se tem edema. Você vai observar se tem hematoma periorbital, como podem ver na figura 3, que a característica desse hematoma é o inchaço nos olhos. Temos também a laceração de tecidos moles. Você vai observar se houve fratura dos ossos da face, como também lesão de boca e dos dentes, como vocês podem observar na figura 6. Temos mais abaixo uma lesão ocular também. E como que, chegando ao hospital, como que vai ser fechado esse diagnóstico? Por meio das imagens, tanto de um raio-x ou de uma tomografia, para especificar melhor quais as áreas que foram afetadas neste trauma. Vamos entender melhor por que o trauma é um problema de saúde pública. Nos hospitais, há um grande número de pessoas que necessitam de tratamentos para esses tipos de trauma, como, por exemplo, os tratamentos ortopédicos. Não só isso, mas também as pessoas que sofrem por um traumatismo craniano, elas têm que ficar vários dias internadas em uma UTI, lutando pela sua vida. Como também há um grande número de pessoas jovens que morrem em decorrência desse tipo de trauma. Há também um grande quantitativo de pessoas que estão sem trabalhar porque sofreram um acidente e ficaram impossibilitadas de exercer suas funções, como outras também ficam inválidas em decorrência desse trauma. Então, isso é um problema de saúde pública em decorrência desses fatores. E quando citamos que esses eventos poderiam ser prevenidos, mas infelizmente eles não são, podemos citar como, por exemplo, a imprudência das pessoas, pois dirigem embriagados, sabem que não pode, mas bebem antes de dirigir, onde estão ocasionando vários fatores negativos para elas mesmas ou para outras pessoas que estão ao seu redor.